Deuteronômio, capítulo 25. Vamos ler o verso 17 e o verso 18. Amém? Lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíam do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás e não tiveram temor de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor também em 1 Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pareceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles fizeram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobreveio como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, que sobre a quem os fins dos tempos têm chegado. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Amém, irmãos? Nós vemos e lemos, e sabemos agora que isso são ensinamentos para nós, que muitos do povo de Deus, quando andavam no deserto e foram perseguidos pelos amalequitas, muitos deles iam ficando para trás. E para nós um exemplo muito prático, porque quando nós vamos ficando para trás na fé, nós somos atingidos pelo diabo. E nós vemos que, usando a própria igreja de Corinto, onde eu li o capítulo 10, existem vários fatores que nos mantêm para trás na fé, ou seja, que nos faz ficar para trás, que não faz nos desenvolvermos a nossa salvação com temor e temor. São aspectos muito práticos que nós vemos na igreja de Coríntio, onde nós vemos que essa igreja, de uma certa forma, por mais que Paulo se dedicou a essa igreja, ficou 18 meses ensinando incessantemente a palavra de Deus para eles, e falava, e falava, e falava, e sempre repetia as mesmas coisas, e ele mesmo diz que ele repetia as mesmas coisas para a segurança deles. E ele começa a dizer agora no capítulo 10, para nós olharmos para os erros que o povo de Israel cometeu. Pois eles, ficando para trás, eles se colocavam como presas fáceis para os inimigos. Então veja como nós precisamos cuidar na vida espiritual, de mantermos uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritual sadia, para que possamos viver uma vida espiritual desenvolvendo aquilo que o Senhor tem nos dado.
Porque quando nós não estamos nos desenvolvendo na vida espiritual, nós estamos ficando para trás. E nós que já servimos o Senhor há algum tempo, irmão, é tão triste quando você consegue ver que alguns irmãos estão ficando para trás. Porque a palavra do Senhor se completa. Paulo diz, olha, vocês precisam olhar para esse exemplo. Porque essas coisas aconteceram com o povo de Deus para exemplo nosso. Para que nós possamos olhar para o que eles estavam fazendo e não fazer as mesmas coisas. Porque por mais que Deus abençoava eles se revoltavam contra Deus. Eles deixavam Deus de lado e procuravam somente as suas próprias cobiças, aquilo que eles queriam para si, e esqueciam do Senhor Jesus. Esqueciam da casa de Deus. Esqueciam quem realmente era importante para todos eles. E realmente, essas coisas sobreveio ao povo para que nós pudéssemos olhar para trás e entender e aprender o que nós devemos fazer. Paulo chega nesse capítulo 10, e quando ele chega aqui, ele já falou algumas coisas para esses irmãos. Por exemplo, uma das coisas que nos mantém para trás, que faz nós ficar atrás nesse exército, esse exército que nos mantém vivos, que nos mantém acesos, uma das coisas que começa a nos manter para trás, que vai nos cansando, é a vontade de andar sozinho. E olha, irmãos, como é difícil você pregar a palavra para um irmão que andou muito sozinho. Porque quando estamos sozinhos, nós sempre falamos, né, Marção? Nós somos uma má companhia para nós mesmos. Por que o Senhor manteve essa salvaguarda para nós, fazendo com que nós andássemos juntos? Por quê? Porque ele sabia que eu, Israel, não poderia andar sozinho. Eu precisaria do Marcelo, eu precisaria do Lucas, do Estênio, de todos os irmãos. Porque quando nós estamos nesse conjunto, nessa habitação do Espírito Santo, que é a igreja, essa unidade, nós estamos seguros. Mas então, nós vemos que aqui na igreja de Coríntio, alguns irmãos começaram a andar mais afastados da comunhão. Quando você chega no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer para ele, olha, irmãos, eu não pude falar para vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Vocês são o quê? São menininhos em Cristo Jesus. Mas quando você olha para a igreja de Coríntio, é uma igreja que foi abençoada com todos os dons espirituais. Mas eles tendo todos esses dons, em vez deles reconhecer quem era o autor desses dons, eles se engrandeciam em si mesmos. Então entrava um orgulho dentro do coração. E quando entra o orgulho, entra a soberba, entra a vaidade e entra o diabo. E é por isso que nós vemos tantos e tantos irmãos se dividindo por coisas, por pensamentos, e não conseguem entender que nós fomos chamados para andarmos juntos. E eles perguntam para Paulo ainda, mas por que está dizendo isso, Paulo? E Paulo continua dizendo, porque se vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, por acaso Cristo está dividido? Paulo começa a mostrar para eles que há somente um corpo, e que essas divisões, elas são como um câncer no corpo de Cristo. Da última vez que o irmão Roger esteve lá em casa, ele começou a explicar como que age uma célula cancerina. E a célula cancerina, ela tem algumas características, Jean. A primeira característica de uma célula cancerina é que ela vai se dividir das células boas. Ela começa a se apartar da célula boa. E ela começa a se apartar. De repente, outra célula adoece e vai se apartando também. E essas apartações, ou seja, esse andar mais atrás, essa separação vai começar a formar um câncer no corpo de uma pessoa. E isso também, por mais que a gente estude o corpo humano, nós vamos ver que o nosso corpo tem muito a ver com a igreja. Que muitos irmãos que vão ficando para trás, vão começando a se dividir, eles começam a enfraquecer na fé. E outra característica da célula cancerígena é que nós temos anticorpos no nosso corpo. E quando essa célula está com câncer, nós temos células de anticorpos que elas vão lá
É como se elas tivessem um leitor, né? Elas passam por uma célula, encaixam um negócio e lê. Ela lê, não, essa célula está boa, sai. Mas quando a célula ela está doente, cancerígena, quando esse anticorpo ele vai reconhecer essa célula, ela se fecha. Essa célula se fecha nela mesma. É como você perguntasse para o irmão, irmão, está acontecendo alguma coisa? O irmão diz, não está acontecendo nada. Está tudo bem, irmão? Está tudo bem. Você não consegue mais identificar como que é a situação desse irmão espiritualmente. Porque nós temos anticorpos, e os nossos anticorpos eles fazem essa leitura. E quando chega nessa célula cancerígena, ou nessa célula que vai se apartando das células boas, não existe mais leitura, ela se fecha. E as células boas, quando vem o anticorpo, ela se abre, o anticorpo vem e lê, não, aqui é já uma célula boa. Mas a cancerígena, ela não tem identificação. Porque não tem identificação. Porque a identificação é que ela precisou se separar, porque algo está errado nela. Então ela começa a andar mais afastada dos irmãos. Então uma das primeiras características que nós vemos que o povo de Deus é destruído é que os irmãos começam a se apartar da comunhão, criando divisões. E essas divisões, irmãos, vão muito além de andar junto, porque nós podemos estar aqui reunidos em 100 pessoas e 100 indivíduos. Vemos aqui como espectadores, escutamos os irmãos falar, vamos para casa e ninguém sabe da vida de ninguém, e ninguém conhece ninguém, não temos comunhão com ninguém. Então são irmãos que mesmo tentando andar junto, não conseguem andar junto. Porque esse é o intuito do diabo. Deus nos chamou para andarmos juntos. O diabo quer que nos apartemos. Mas quando andamos juntos, nós temos essa salvaguarda que é os irmãos. Veja que interessante. Geralmente eu vejo isso. O Senhor começa a usar um irmão, e esse irmão, ele começa a entender, receber coisas do Senhor. E quando essa pessoa começa a receber coisas do Senhor, certamente ela vai ser atacada pelo diabo. Por isso que a igreja, como nós sempre dizemos para os irmãos, é aquele exército em que todas as pessoas estão na mesma estatura. Por quê? Porque quando se levantam a cabeça é a primeira que o diabo vai atacar. Lembre-se disso, irmãos. Precisamos estar todos juntos, como uma grande massa. Como o irmão Roger falou quando esteve entre nós, como um grande texugo. Quem olha de longe é algo se mexendo um só corpo se mexendo. Por isso que Paulo fala, irmãos, eu rogo para vocês precisam falar as mesmas coisas. Vocês precisam se acertar entre vocês nas dificuldades que encontraremos juntos. Mas o diabo, ele é perspicaz, irmãos, em nos atacar. O Senhor fala com você. Isso acontece muito, irmão. Quando o Senhor começa a usar um irmão, às vezes, Jean, o diabo usa a nossa mulher. O Senhor começou a usar o Rodrigo. Né? O Senhor começou a usar o Lucas, começou a usar os irmãos. E daí vem uma esposa e diz assim, eu acho que esse chamado é só para você. Você não deveria incluir nenhum irmão nesse teu tipo de serviço. Nesse chamado, é um chamado específico que o Senhor fez para você. Isso é a serpente se comunicando com você. É por isso que quando você tenta fazer as coisas de Deus, não dá certo. Parece que você está amarrado. Sabe por quê, irmão? Porque você não foi chamado para andar sozinho. De maneira nenhuma. Não existe ministério independente. O ministério é a igreja. E quando nós saímos da dependência dos irmãos, nós estamos levantando a nossa cabeça e somos atacados pelo diabo. E às vezes nós perguntamos, eu tento fazer a obra do Senhor, mas eu não consigo. Parece que as coisas que eu estou fazendo não dão certo. Por que não dá certo, irmão? Será que nós estamos, mesmo recebendo as coisas de Deus, não estamos nos separando para trás? Porque às vezes nós entendemos e lemos a palavra de Deus e comentamos a palavra de Deus, mas nós não conseguimos viver aquilo que nós temos comentado. E mesmo andando junto, no nosso coração há uma divisão. São divisões de coração. Por isso Paulo diz, vocês precisam falar a mesma coisa.
O Senhor é muito grande para confiar em você ou a mim uma obra. Isso são coisas que nós aprendemos de denominações que nós viemos, né? Aqui existe o pastor e ele que foi chamado por Deus. Não, irmãos. Quando o Senhor nos olha do céu, ele vê um só corpo. E nesse corpo, muitos membros. E quando esse membro, ele começa a se apertar, o Senhor, ele começa a nos ordenar remédio. Qual é o remédio? É a palavra de Deus. Sabe? Porque isso acontece conosco. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, entra um orgulho santo no nosso coração, né? A gente começa a olhar os irmãos de baixo para cima. Eu falava para o Felipe ontem, que a última vez que o irmão Delcio veio aqui, eu lembro-me que uma irmãzinha muito simples puxou o irmão assim, ficou falando um monte de coisa assim. Eu pensei, que tempo perdido, né? E eu fui puxar o irmão, fui tirar o irmão da irmãzinha lá. Aí o irmão olhou para mim, mas por que, irmão, tu tá me puxando? Não, só para a irmã tadinha, né, tá conversando. Não, irmão. Eu preciso escutar a irmã, porque Jesus escutaria a irmã. Por mais que o irmão pense que ela está falando bobagem, é uma irmã. Ela é digna de ser escutada. E nós, às vezes, queremos só tratar de assuntos que são muito grandes para nós. Mas o servo de Deus é aquele que realmente, ele escuta os irmãos. E ele ensina como um aprendiz. É isso que nós precisamos aprender. Por isso que Paulo diz, vocês não podem querer ser mestre, porque nós só temos um mestre. Nós somos eternos aprendizes. E falo eterno porque mesmo na eternidade, vivendo toda a eternidade com Cristo, nós jamais vamos conseguir entender tudo que Cristo é, compreender tudo que Cristo tem para nós. Porque Cristo é eterno, ele é muito grande. Nós não conseguimos, na nossa mente carnal, entender isso, nem quando formos para a eternidade. Porque se nós pudéssemos na eternidade dizer, agora eu entendi Deus, ele deixaria de ser Deus. Por isso Deus, ele só se comunica conosco com o seu comunicado para que nós possamos entender os atributos comunicáveis de Deus. Então veja que perigo, irmão. Veja que perigo andar sorrateiramente distante dos irmãos. Você viu o que aconteceu com o povo de Israel? Quando vocês estavam cansados, e daí dá uma canseira, quando vocês estavam exaustos, o povo, vocês começaram a caminhar para trás. E o que aconteceu? Os amalequitas eliminaram todos os que ficaram para trás. Não sobrou nenhum. Olha o perigo, irmão, de ficar para trás. Olha o perigo de se dividir do povo de Deus. Como nós precisamos aprender a nos submeter uns aos outros. Como nós precisamos aprender a lição do Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala nessa carta, eu não quis saber nada entre vocês. Nada, vocês são cheios de mestres, vocês têm todos os dons, mas entre vocês eu não sei nada, a não ser Cristo e este crucificado. É isso que nós precisamos aprender. Para que nós, irmãos, por mais que nós entendemos da palavra de Deus, não vamos virando células cancerígenas no corpo de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E essa misericórdia precisa alcançar o nosso coração, porque a soberba precede a queda, mas o humilde e manso de coração, o Senhor exalta. E como é bom você se encontrar com um irmão que é humilde. Em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 1, Paulo diz, vocês precisam me suportar um pouco mais da minha loucura. Por quê? Porque Paulo era humilde. Paulo queria falar de humildade para com eles. Mas os irmãos de Coríntios, eles eram a maioria ricos. E é de se admirar que mesmo eles ricos, no capítulo 4 da primeira carta, Paulo diz, eu passei fome entre vocês, eu passei sede entre vocês, e eu não tinha nem vestimenta entre vocês. Então, os irmãos ricos de Coríntios deixavam Paulo passar fome, sede e não ter vestimento. E ele diz ainda, e os que me mandavam donativos eram os pobres das igrejas da Macedônia. Então, Paulo ele estava pregando o evangelho, dando a vida para uma igreja que deixava ele passar fome, deixava ele passar sede e deixava ele passar nudez. É só você ler o capítulo 4 de 1 Coríntios. Então, eles tinham todos os dons, mas eles não estavam preocupados com o que Paulo estava fazendo. Por quê?
Porque eles não têm entendimento do que é o corpo de Cristo. Eles só pensavam nas suas coisas, nas suas próprias coisas. Então eles começam a andar para trás. E o segundo aspecto, irmão, que faz nós andar para trás é a imoralidade. E não só sexual, todo tipo de imoralidade. Mas aqui a palavra é porneia. Todo tipo de imoralidade sexual. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Paulo ele olha para a igreja e existe um irmão que coabitou com a mulher do seu pai. E Paulo diz para eles assim, capítulo 5, vocês estão tão inchados. Inchados de quê? De orgulho, de vaidade, de prepotência. Eles eram mestres na palavra, mas eles não conseguiam ver as coisas. Vocês estão tão inchados que vocês não conseguem ver quem tamanha ultraje cometeu. E ele diz assim, tamanha ultraje que nem entre os gentios se ouve falar daquele que comete adultério com a mulher do seu pai. Paulo diz, uno meu espírito ao vosso, para que essa pessoa que fez isso seja tirado do vosso meio. Veja que interessante. Eles estavam tão orgulhosos. E o orgulho traz essa imoralidade, que traz essa avareza, que traz essa idolatria, e os irmãos perdem um senso crítico das coisas espirituais. Por quê, Rodrigo? Porque ele está andando mais para trás. Ele se tornou um alvo fácil para o diabo. Ele não está no meio do exército, onde o irmão está cuidando de um lado, o outro irmão está cuidando de outro, e assim um cuidando de outro. Isso é um cuidado que o Senhor nos deu, é uma salvaguarda. Por isso que o Senhor disse, vão de quanto? De 2 em 2. Porque onde eu errar, o irmão pode me corrigir. Irmão, repensa nisso, ora sobre esse assunto, pense nisso. E quando o irmão errar, eu também vou falar, irmão, talvez seria melhor o irmão meditar um pouco mais nessa passagem, orar desse jeito. Isso é uma salvaguarda para a igreja. Mas quando nós começamos a andar aquém das Escrituras, aquém do povo de Deus, nós nos tornamos presas fáceis para o diabo. E veja que interessante, vamos abrir lá o capítulo 5 de 1 Coríntios. Eu prometo, irmãos, que eu vou ser o mais breve possível, mas eu preciso falar um pouco. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais ensoberbecidos, e não chegasse nem a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanha ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido meu espírito com o vosso, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. E veja o fim, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E veja o que Paulo continua dizendo. Não é boa a sua jactância, vocês estão tão grandes. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E ele diz, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois feito de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado por nós. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asnos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi, eu já tinha avisado, não vos associeis com os impuros. Refiro-me isso não propriamente aos impuros desse mundo. Às vezes, Jean, a gente quer se separar das pessoas do mundo. E Paulo disse, eu não estou falando isso para vocês. Eu não estou falando para vocês se separar com os impuros do mundo de uma certa forma, porque os impuros do mundo precisam ser ganhos para o Senhor. Mas ele está falando para você não se associar
com um irmão que é impuro. Veja, refiro-me isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. E com esse tal, irmãos, veja que interessante, com esse tal, irmãos, nem comais. Sabe por quê? Porque quando você se junta com o irmão impuro, provavelmente a imundícia que está nesse irmão vai cair sobre você. Quando você se junta com uma pessoa avarenta, ele vai te fazer ser avarento. É só você ver. Se você colocar no seu coração, dar uma oferta para os irmãos, contribuir com a obra do Senhor, logo vai vir um avarento para você dizer, não, você não pode fazer isso. Você precisa pagar isso, você precisa pagar isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Porque o avarento acha que Deus precisa do dinheiro dele. E Deus não precisa do nosso dinheiro, irmão. O Senhor precisa do nosso coração. Porque aonde está o nosso coração, está o nosso tempo. Então, se o seu coração não está na obra do Senhor, é impossível você cooperar com a obra do Senhor. E se você perguntar para mim, irmão, eu dou, mas eu dou com o coração duro, eu vou falar para você, não dê, irmão. Pegue seu negócio, o seu dinheiro e vai gastar com outra coisa. O Senhor não precisa do seu dinheiro. A igreja do Senhor não precisa do seu dinheiro. Mas você precisa de Deus. E você precisa aprender a tocar o coração de Deus. E muitas vezes o Senhor está nos ensinando dia após dia que nós não estamos tocando o coração dele. Pelo contrário, nós estamos falando para ele. Cantamos que louvamos e que ele é nosso Deus. Mas os outros que se dane, eu tenho o meu, eu sei do que eu sou, eu sei o que eu faço, a igreja. O que acontece quando acontece isso, irmão? Sabe por que o irmão não coopera? Sabe por que o irmão não consegue cooperar, às vezes nem com R$1? Porque o irmão está lá atrás, irmão. Ele não está junto. Porque se nós estivéssemos juntos, realmente de corpo, alma e coração, você vai cooperar com a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor é a sua vida. Você dá a vida pela obra do Senhor. E quando você dá a vida pela obra do Senhor, o que é o seu dinheiro? Se você dá a sua própria vida pela obra do Senhor. Mas o Senhor prova os corações. E é por isso que Paulo aqui, se você voltar um capítulo, volte em casa e leia. Ele passava fome, ele passava sede, ele passava nudez, porque esses irmãos aqui, eles eram avarentos. E era a cidade mais rica. E não é de se admirar, irmão, porque as maiores ofertas vêm daqueles irmãos que menos recebem. Isso até hoje. Isso continua no dia de hoje. E daí você vê que onde está o tesouro das pessoas e onde está o coração. Aí você vê como o Senhor está falando ainda. Às vezes um irmão dá uma oferta que dá vontade de falar assim, irmão, pega essa oferta de novo para ti. Mas ele está demonstrando que o coração dele está na obra do Senhor. E o Senhor vai abençoar ele. Porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Você consegue entender? E Paulo diz que nós não podemos nos juntar com avarentos. Por quê? Porque a avareza é idolatria. Porque é um caminho para baixo, é uma escala para baixo, Lucas. Porque você começa a se apartar dos irmãos. Os irmãos estão indo lá, você começa a andar mais atrás. Você começa a se dividir. Daqui a pouco começa a entrar imoralidade, começa a entrar avareza, começa a entrar idolatria. Você vai indo, daí quando você vê, a sua vida não está nada bem. Vai tudo de mal a pior. E talvez você venha para mim e pergunte, por que eu estou passando por isso? Por que tanta dificuldade? O Senhor tem falado para nós, domingo após domingo, terça após terça, nas orações dos irmãos, como nós precisamos andar diante da casa do Senhor, que é uma coluna e um baluarte da verdade. Não sendo vasos de desonra, mas sendo vasos de honra. Vasos de edificação. Vasos que as pessoas nos veem e procuram nos imitar. Paulo diz, seja, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que Paulo falava assim? Porque Paulo era um irmão que ele queria estar junto com os irmãos.
Mesmo esses irmãos sendo menininhos, crianças em Cristo, que precisariam dar puro leite para eles, Paulo ainda se envolve com eles. Mesmo eles deixando Paulo passar fome, deixando Paulo passar sede, escassez de roupa, Paulo diz que passou no meio deles. Mesmo isso, Paulo está envolvido com esses irmãos. Porque Paulo ele tem uma mente num lugar muito mais excelente do que aonde a mente desses irmãos está. Paulo tem a mente de Cristo. Porque Cristo, sendo Deus, se esvaziou e se entregou com morte de cruz para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E às vezes, nós não sendo nada, nos tornamos orgulhosos e prepotentes e não deixamos a palavra do Senhor falar no nosso coração. E às vezes nos tornamos impuros, avarentos, idólatras, maldizentes, beberrães e roubadores. E Paulo diz, irmãos, cuidado. Se há irmão entre vós assim, que eles estão se dizendo irmão, Paulo diz, com esses irmãos, vocês não podem nem comer. Sabe por quê? Porque é duro falar, mas são irmãos que estão doentes, estão com um tipo de câncer. E Paulo diz para não comer junto, porque isso prolifera. Essas ideias diabólicas, elas se espalham. E às vezes você vai ver, você tem um grande problema no meio dos irmãos, porque irmãos estão escutando pessoas que estão doentes, estão enfermas, não conseguem prosseguir na fé, porque estão ficando para trás. E parece-me que aqueles que ficam para trás, eles querem puxar a maior quantidade de pessoas para trás. Isso é algo inconsciente, não é algo consciente, porque isso é uma obra maligna. O diabo, o nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E veja, nós precisamos ter cuidado, irmão. Porque senão nós vamos caindo nesses erros grotescos. Amém, irmãos? E, puxando os irmãos para trás, o terceiro erro, que vai nos mantendo a andar para trás, ser refém do diabo, é porque daí nós começamos a ter problemas entre irmãos. Eu nunca vi, irmão externo, posso falar para vocês, irmãos, como um amor acaba tão rápido. Quantos e quantas pessoas me abraçavam, me beijavam, choravam. Eu lembro de escorrer aqui, sabe? Eu te amo, eu jamais vou te abandonar, eu sempre vou estar contigo. Cadê, irmão? O amor acaba assim, numa conversa, irmão. Eu nunca vi o amor eterno se acabar tão fácil. Ah, irmão, jamais eu vou deixar de andar com vocês. Agora, graças a Deus, eu encontrei a verdade. O Senhor falou comigo. Olha, irmão, a primeira luta, às vezes nem é luta, irmão. Às vezes é um saco de lixo que foi colocado na rua. Às vezes um guarda-chuva que não fechou, irmão. E o amor se acaba, se acabou-se a comunhão, eu não quero mais reunir, eu não quero fazer nada, por quê? Porque, irmãos, nós estamos andando para trás. Nós estamos ficando para trás, e quando tu vai ficando para trás, o que vai acontecer? Você vai virar uma vítima, uma presa fácil do diabo. E é por isso que, se você ler o capítulo 6, os irmãos da igreja de Coríntio, eles tinham tantos problemas entre eles. Você imagina, eu tenho um problema com o Estênio. E nós não conseguimos resolver, eu ia lá para... Vou te colocar na justiça, irmão. Eu vou lá para o juiz e coloco na vara dele. Vou lá, agora tu vai responder na justiça. Eles estavam assim, irmão. Como diz o irmão Stephen, very, very spirit. Olha como eles eram espirituais, irmão. Olha como eles eram mestres. Eles não conseguiam enxergar nenhum palmo na sua frente. Por quê? Porque eles estavam andando aquém do exército, ficando para trás. E quando nós vamos ficando para trás, nós vamos atraindo problemas. Ah, irmãos, e esses problemas vão ficando grandes. Vão ficando tão grandes, irmã Lene, que atinge até o casamento. Ah, irmão, capítulo 7, os irmãos tinham problemas no casamento. E você vê como Paulo veio mapeando todas essas coisas. E como nós temos problemas nos nossos casamentos. E às vezes a gente está aconselhando o irmão, e o irmão está com um problema no casamento, mas o problema já é uma dificuldade já muito anterior, já veio de que não consegue reunir, não consegue estar junto, né? Às vezes imoralidade, avareza, idolatria, fornicação. Então daí chega no casamento, há um problema no casamento, irmão. Há muitos problemas no casamento. E Paulo usa o capítulo 7
para dizer, ó, vocês têm problemas no casamento, não é verdade? Tem. Mas como vocês são tão mestres, são todos mestres, vocês não conseguem nem apacentar suas próprias esposas. Esposas querendo deixar marido e marido querendo deixar esposa. E Paulo ele esclarece de uma certa forma que tem irmãos teólogos que eles queriam arrancar a página do capítulo 7 da Bíblia. Porque no capítulo 7 Paulo diz assim, se o incrédulo querer se apartar, que ele vá. E o irmão ou a irmã não tem nenhum peso mais. Ela está livre e ele livre. É isso que Paulo diz. Mas às vezes queremos apagar essas coisas da palavra de Deus. Mas ele diz, se o incrédulo permanecer com você, ele é santificado pela sua vida. Você não deve se separar. Mas, se ele querer ir embora, irmão, a palavra diz que vá. A irmã ou o irmão não tem mais nenhum jugo sobre ele. O que Paulo diz? Ele pode se casar de novo, irmão? Ah, mas falar isso diante dos... É difícil, né, irmão? Mas é difícil por quê? Porque os irmãos se apartam da unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus. E eles colocam doutrinas acima de Cristo. Certa vez veio um irmão aqui, um conjunto de irmãos, e o irmão entrou na porta e chamou o Marcelo, vem cá. Escuta, aqui vocês acreditam num só casamento? Olha a pergunta do irmão. O irmão não perguntou se nós acreditamos em Cristo. Ele queria saber se era um só casamento. Porque se tiver Cristo ou não tiver Cristo, não tem nada a ver. Mas se for só um casamento, está tudo certo. Veja que coisa errada, que coisa estranha, que coisa esquisita. Veja quando nós colocamos uma doutrina acima de Cristo, a igreja julga as coisas, irmão. E o Senhor deixou precedentes. Capítulo 19 de Mateus, o Senhor disse, a não ser por morte ou adultério. E aqui Paulo diz que se o incrédulo querer se apartar, o que acontece? Ele pode ir. Leia lá o capítulo 7. Certa vez eu cheguei na casa de um irmão que serve, e o irmão estava triste, constrangido. Estava eu e a Rice. Aconteceu uma situação na família dele, só que nessa situação era com a família dele. E uma situação terrível, sobre casamento. E eu sei que o irmão crê num só casamento. Eu falei, então, irmão, agora chegou a vez da tua teologia esbarrar com a tua vida. E agora? O que tu vai fazer? Não é verdade? É como se uma mulher se casasse com um assassino, um assaltante, estivesse em perigo de vida. E daí você crê que ela precisa ficar até a morte lá. Ele vai te matar, mas você fique com ela. Fique com ela lá. Ele te matando, ele é seu esposo. Você morre por Cristo. Veja que ignorância. Veja que prepotência. Veja que angústia. Veja que dificuldade de andarmos juntos. Porque às vezes tem uma aparência de uma boa obra. Mas, irmãos, você vai designar um irmão desse à servidão o resto da vida? Como já aconteceu entre nós? Esposas que abandonaram o marido. Foi embora, irmão. E o marido? Ele precisa ficar na servidão? Eu vou pregar isso? Eu sim, né? Eu estou com a minha mulher em casa. Eu abraço ela, beijo ela todo dia. Eu tenho um carinho da minha esposa. Então eu posso pregar isso. Mas quando bate no meu calcanhar, aí eu vou repensar as minhas teologias. Nossa, eu preciso repensar os meus conceitos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, irmãos, e ser iluminados pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, que Pedro, ele vai falar lá em 1 Pedro, vamos abrir lá 1 Pedro capítulo 2. Veja os primeiros versos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Livre-se, pois, de toda maldade e de todo engano. Existe uma maldade e existe um engano. Você consegue entender comigo? Existe hipocrisia, inveja e todas as espécies de maledicência. Existe isso no meio do povo de Deus. Porque essa carta aqui são para os irmãos. É uma carta para a igreja, não é uma carta para ímpio. E Pedro diz, vocês precisam se livrar de toda a maldade que há no coração,
e de todo o engano. Então existe um engano. Sabe qual é o engano? Às vezes nós queremos nos meter onde não nós somos chamados. E daí o diabo vem e entra com o engano. E aqui, no meio do povo de Corinto, o que eles queriam fazer? Tinha um irmão que não tinha esposa, eles já queriam arrumar esposa por irmão. Tinha um irmão que a mulher incomodava, já mandava, aparta essa, pega a outra que está lá, ela está mais santa. E eles estavam nessa bagunça. E Paulo, poxa, vocês estão tão espiritual, né? Vocês são mestres, vocês têm todos, foram abençoados com todos os dons, mas eles não conseguiam discernir mais por quê. Qual é o erro fundamental? Ficar para trás. Esse é o erro. Então Pedro diz assim, nós precisamos deixar toda a maldade, todo o engano, toda hipocrisia. A hipocrisia é terrível, irmão. Hipocrisia é o que os fariseus faziam. Jesus disse que eles atavam fardos pesados pelas pessoas, que eles não moviam nem com um dedo. Ou seja, você precisa fazer isso, encher as pessoas de coisas, mas eles não faziam nada daquilo. E como há hipocrisia hoje no meio do povo de Deus. Por que há essa hipocrisia? Porque os irmãos estão ficando para trás, irmão. A corrente do Espírito está andando e pessoas estão ficando para trás. Pessoas estão tropeçando e ficando para trás. E o Senhor vai seguindo. E qual é o conselho de Pedro? Olha o que Pedro diz, verso 2. Como crianças recém-nascidas. Como se vocês não soubessem nada, esquece tudo que vocês sabem. Vocês precisam desejar de todo o coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçais para a salvação. É um leite puro, é um leite sem engano, é um leite que produz vida. E nós precisamos dessa vida para sair do engano da religiosidade, para não andarmos atrás, para não andarmos aquém do povo de Deus. Precisamos, como meninos recém-nascidos, Paulo fala, procurar um puro leite não falsificado. Paulo também fala no capítulo 3 de Coríntios, ele diz, eu não posso dar alimento sólido para vocês. Não posso, irmãos, porque vocês precisam de leite, porque vocês falam de coisas sobrenaturais, vocês falam de teologia, vocês são os mais teólogos, vocês são os mais ricos, mas vocês são os mais ignorantes, vocês são os mais avarentos, vocês são os mais prepotentes, vocês são os mais hipócritas. Por isso que lá na igreja de Laodiceia, Jesus diz assim, vocês dizem, sou rico, não preciso que ninguém me ensine nada. E Jesus disse, não, você não é rico não. Você é pobre, cego, miserável e nu. É assim que a igreja se apresenta diante do Senhor. Aconselho-te que de mim compre roupa para que não apareça a tua nudez, ouro para que te enriqueça, e colírio para os olhos a fim de que veja. Então, ou seja, uma pessoa diz que é cristã, mas ela não consegue ter discernimento das coisas espirituais, porque ela está atrasada. Veja o perigo, irmãos, de não desenvolvermos a nossa salvação com temor e temor. Veja o perigo. Vamos ler capítulo 5 de Hebreus também. Capítulo 5 de Hebreus, verso 11. Paulo, ele começa a falar sobre a superioridade de Cristo, irmãos, no capítulo 5. Aí ele chega numa hora, ele abre um parênteses e vai ter que falar com os irmãos. Nossa, sobre essas coisas eu tinha tanto para falar com vocês, mas eu não posso falar com vocês essas coisas. Ele começa a dizer que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Paulo não, o escritor aos Hebreus, né? O escritor aos Hebreus começa a falar das coisas espirituais do Senhor, e ele começa a se aprofundar, e quando ele chega numa hora, mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Capítulo 5, verso 11, ele diz assim, a esse respeito, eu tinha muitas coisas para dizer de difícil explicar, porquanto vos tendes se tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando dever seres mestres, atentando o tempo decorrido que tendes, veja o que o autor de aos Hebreus vai falar, novamente necessitas que alguém vos ensine de novo quais são os principais e elementares oráculos de Deus. Assim, vós tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. Novamente, sabe por quê?
Porque se o que você diz não condiz com a sua conduta, você é um menino. Você pode achar que conhece o Senhor. Você pode saber a Bíblia de cor. Mas se a Bíblia de cor na sua mente não mudar a sua vida, você é um menino em Cristo. Olha o que o autor continua dizendo, capítulo 5, verso 13 de Hebreus. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Aí veja como é que você vê uma pessoa adulta. Por quê? Para aqueles que pela prática... Ó, tá vendo, irmão, como entra a prática aqui? Aquele que fala e pratica, esse é adulto. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Ah, você quer ser um irmão espiritual, irmão? O que você tem que fazer? É como você senta uma criança de 8 meses, está querendo andar, aí você senta para o seu filho ou para sua filha. Filha, você tem que andar. Sabe como é que se anda, filha? Você levanta, fica em pé, e daí você bota a coxa para frente, o pé, e vai andando. E você fica só falando com ela. Mas a sua filha não anda. O que é praticar? Você precisa pegar a sua filha pela mão e começar a ensinar ela a andar. Ou seja, a pouca coordenação motora que ela tem, ela precisa usar. O pouco conhecimento que nós temos do Senhor Jesus, mesmo que sendo criança, nós precisamos começar a usar. Porque se nós não começamos a usar, nós vamos ser crianças recém-nascidas, ano após ano, cada vez mais crianças. E é tão lindo ver uma criança começar a andar, né? Mas se você vê um adulto de 50 anos que não consegue andar, já não é mais bonito. Você já começa a olhar, tem alguma coisa errada naquela pessoa. Ela está com 50 anos e não anda. Ela está com um problema de coordenação motora. Ela precisa de quê? De médico. E o Senhor é o médico dos médicos. Então entenda isso, irmão. Por mais que nós sejamos ignorantes a respeito das coisas espirituais, o pouco que nós recebemos, nós precisamos praticar. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática... Como que eles se tornaram adultos, irmãos? Pela prática. Ou você pensa que é fácil vir aqui na frente falar, ou pregar a palavra de Deus. Nunca é fácil, irmão. Às vezes a gente vem aqui e fica prepara uma pregação toda e não sai nada, irmão. Por quê? Não é fácil, irmão. Não é fácil servir o Senhor. Não é fácil tocar no coração do Senhor. Precisa de prática. Nós precisamos começar a praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Porque se nós não praticamos, nós estamos ficando para trás. Ou como sempre eu falo para os irmãos, na vida cristã, se você parar, você já está ficando para trás. Porque a corrente do Espírito vai e você ficou. E como nós precisamos apressar, como diz lá em Efésios capítulo 5, desperta, irmão, porque às vezes você está num sono. E esse sono, às vezes, pode estar cheio de teologia, cheio de conhecimento espiritual, entre aspas. Porque se realmente você conhecer, você pratica. Porque é pela prática que nós nos tornamos adultos. A criança anda, você começa, ela dá 3 passinhos e cai. Daqui a pouco ela dá 5 passinhos e cai. Daqui a pouco, irmão, ela está aqui na reunião, igual um foguete. Ela está voando. E assim nós somos. Se nós não começarmos a firmar os nossos pés na rocha e praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nós não vamos conseguir nos tornar irmãos adultos. E vamos caindo erro após erros. E nós precisamos mudar esses conceitos nas nossas vidas. Porque senão, vamos entrar em problemas nos casamentos. Ah, que problema, né, irmão? Tem um irmão que diz que o casamento é uma peça que o Senhor pregou em nós. Porque se você não consegue ser um com a sua esposa, como é que você vai conseguir ser um comigo, irmão? A sua esposa é bonita, eu sou um feio. Né? Como é que você não consegue ser com a sua esposa? Você vai ser um comigo de que jeito, irmão? Dani, como? Não vai conseguir, irmão. Então veja que interessante. Eles falavam das coisas espirituais, mas eles não conseguiam nem ter essa vida conjugal sadia. E nós vemos quantos problemas esses irmãos tinham.
E veja como é importante, irmãos. No capítulo 11, eles tinham problemas nas reuniões. E Paulo fala um verso tão duro para eles. Capítulo 11, verso 17, Paulo diz assim: entretanto, nisso não vos louvo, não os elogio. Por quê? Porque as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Nossa, que palavra para uma igreja, né, irmão? Imagina, vem um irmão de fora, chega aqui: irmão, eu quero falar uma coisa para vocês. As reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. É difícil engolir, né, irmão? Mas nós falamos, irmão, do Senhor. Nós temos estudado a palavra de Deus, nós temos falado do Senhor, temos fazendo isso, fazendo aquilo. Mas onde está a realidade espiritual? Os irmãos tinham um problema na ceia do Senhor, irmão. E vejo a gravidade de andar aquém do povo de Deus. Por isso que tudo que Dante nos foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E quando nós lemos Deuteronômio 25, o autor diz que todos que ficaram para trás foram destruídos. Não fica, irmão, ficar para trás não é um lugar confortável para um irmão, um servo de Deus. Talvez na reunião você sentar aí atrás é confortável, né? É mais fresquinho. Mas na vida espiritual não é, irmão, assim. Não que nós precisamos procurar as primeiras cadeiras, procurar se mostrar. Não, não é isso, irmãos. Porque quando você aprende o que é servir, você vai entender que o maior dentre nós é aquele que nos serve. Então você começa a servir. Você, como uma criança, não sei nada, irmão, mas eu preciso fazer alguma coisa. Isso é uma pessoa que está junto. Porque se você não sabe nada, você está abraçado pelo povo de Deus. Você tem essa salvaguarda dos irmãos que vão te ajudar a caminhar. O problema é quando entra o orgulho e a vaidade, nós achamos que sabemos. E os outros não sabem. E era assim que Paulo era tratado no meio dessa igreja. Como eu falava para os irmãos, em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim: eu sei que no meio de vocês me acham doido. Mas ele disse: mas vocês me suportam um pouquinho mais na minha loucura. Porque eu preciso falar algo para vocês. Capítulo 11 de 2 Coríntios. Vocês me suportam mais na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque Paulo queria apresentar a igreja de Corinto como uma noiva, a saber, o marido que era Cristo. Mas ele diz: mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, não sejam corrompidos vossos sentimentos, que os apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Os irmãos estavam inchados, se apartando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Isso me traz um temor muito grande, porque eu conheci tantos homens de Deus, usados pelo Espírito Santo de Deus, que foram se apartando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Hoje são pessoas ricas, eles não têm necessidade de dinheiro, mas eles não têm mais o Espírito Santo de Deus com eles. A palavra deles não tem mais vida. Se tornaram como papagaios, o bolso cheio de dinheiro, mas a boca vazia, sem o Espírito Santo de Deus. Veja que tristeza para um servo de Deus, se a única coisa que ele tiver for o dinheiro. Imagina uma pessoa dessa quando estiver partindo diante do Senhor. Por isso que o Senhor deixou bem prático isso para nós, irmãos. Que nós não podemos amar o dinheiro nem as riquezas. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso vai degradando. Chega a um ponto que nós não amamos mais nem os irmãos. Certo irmão uma vez falou para o Marcelo: olha, irmão, não sei porquê, mas eu não amo os irmãos. Nossa. Poxa, nem eu. O Marcelo falou: nem eu que estou junto contigo todo esse tempo, tu não me ama? Não, não amo. Que palavra dura, né, Marcelo? Eu não sei por que eu não amo. Sabe por que não ama? Porque anda para trás, não anda junto, não consegue suportar os defeitos. Então Paulo começa a dizer, esse capítulo tão lindo que é o capítulo 13 de 1 Coríntios, e ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada.
Nada seria. E quando ele está lá no fim, irmão, capítulo 13, vamos ler lá também, de 1 Coríntios. Tem alguns minutinhos ainda com os irmãos. No começo ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. E Paulo está falando exatamente isso, irmão. Porque vários irmãos tinham o dom de profetizar. O que era isso? Irmãos eloquentes na palavra. Tinham um grande discurso e profetizavam a palavra de Deus de uma maneira coerente e certa. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, e ainda que tenha fé a um ponto de transportar os montes de um lado para o outro, eu nada seria. Aí agora veja o final desse, veja o verso 11. Paulo está fazendo uma comparação, olha o que ele vai fazer agora. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, ele vai dizer assim, quando eu era menino, eu falava como um menino. Quando eu pensava nas coisas espirituais sobre profetizar, ele diz, sentia como um menino. E ele pensava que ele tinha todo o dom da ciência e conhecia toda a ciência, ele diz, pensava como um menino. Isso são coisas de menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Veja que interessante. Onde que está a nossa fé? Onde que está o crescimento espiritual? Paulo está dizendo para o irmão, vocês profetizam? Coisas de menino. Você fala a língua dos homens e dos anjos? Coisas de menino. Vocês conhecem toda a ciência? Porque lá, irmãos, era uma cidade onde se reunia grandes filósofos. E Paulo foi lá e passou fome, sede e falta de comida. E falta de vestimento. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era menino, sentia como menino. E pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, deixei das próprias coisas de menino. Porque Paulo agora, ele diz, porque num momento da nossa fé, nós vemos como um espelho. E o espelho naquela época era uma imagem retorcida. Mas quando você começa a ser adulto, Cristo começa a se revelar a você. E você começa a enxergar ele de uma forma sobrenatural. Você começa a amar os irmãos com um amor verdadeiro. Você quer estar junto com os irmãos. Você está preocupado não com as suas próprias coisas, mas com as coisas dos irmãos. A obra do Senhor é a sua obra. É a obra da sua vida. É mais importante do que o seu trabalho. O seu trabalho foi algo dado para você, para que você possa viver a obra do Senhor na sua vida. Porque senão você está buscando só as coisas desse mundo, que a traça e a ferrugem vão corroer, não vai sobrar nada. Mas as coisas espirituais são eternas, são tesouros celestiais, que ninguém vai poder roubar das nossas mãos. E veja que interessante, irmãos. Eles tinham problema com o amor, tinham problema com o uso dos dons. Capítulo 12. Um irmão tinha um dom e já pensava que era maior que o outro. E Paulo vem e dá o capítulo 12. Vocês estão com problemas aqui. Problemas no amor. E no capítulo 14, vocês estão com problemas no uso dos dons. E esses problemas, irmãos, vão indo. E as pessoas e os irmãos vão andando para trás. Vão ficando aquém da palavra. E quando você chega no capítulo 15, você vai chegar no ápice do erro. Por quê? Porque acontece exatamente assim. Essa é a escada para baixo. Você começa a ter divisão, a andar aquém dos irmãos. Aí entra imoralidade, avareza, idolatria, entra no seu coração. Aí você começa a ter problema com os irmãos. E esse problema com os irmãos se transforma num problema no seu casamento. Você começa a ter problema nos casamentos. Aí no capítulo 9, você tem problema com contribuir, porque você não entende o que é a palavra de Deus, você não entende a obra do Senhor, então você não contribui. Não é verdade? No capítulo 10 e 11, Paulo vai dizer, vocês estão se reunindo para pior, porque vocês estão desse jeito. Capítulo 12, vocês têm problema nos dons. Tem os dons, mas com problema. Capítulo 13, vocês têm problemas com o amor, vocês não amam. Vocês são meninos. Capítulo 14, vocês não conseguem se reunir. Paulo diz assim, quando vos reunirdes, cada um de vós tem. Capítulo 14, verso 26. Mas como é difícil cada um de nós ter, né, irmão?
Parece que ano após ano passa e nós estamos como espectadores e não temos nada. E Paulo diz, irmãos, é como se ele tivesse, carta de 1 Coríntios, respondendo perguntas que foram mandadas para eles. Ele está respondendo uma pergunta. Quando vocês se reunirem, cada um de vós tem. Mas tem que ter moderação. Hoje não. Hoje parece que um irmão ou dois tem. O resto não tem nada, irmão. Essa é a realidade da religiosidade entranhada nas nossas mentes. Ou você pensa que essa obra aqui é do Israel, é do Marcelo, é dos outros irmãos. Não é sua, você só está dando uma visitada. Não, irmão, você está errado. Enquanto você não entender que você foi chamado para algo muito mais excelente do que você pensa, você está só numa filosofia de vida. Se você mudar de uma religião para outra, nem vai mudar nada a você. Você está vivendo só mais uma filosofia. Hoje é bonito ser cristão, né? Se tornou bonito. E talvez você venha aqui por desencargo de consciência. Mas mesmo que você venha por desencargo de consciência, a palavra é um martelo que esmiuça a penha, a pedra mais dura do mundo. E mesmo que o seu coração seja a pedra mais dura do mundo, o Senhor tem falado com você, domingo após domingo. E o Senhor quer mudar a sua situação. O Senhor quer que você, como Paulo diz, fortaleça a sua perna trêmula. Desperta, tu que dormes. Ou como ele fala para Timóteo, reavivas o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Se levanta, irmão. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para andar junto. Não fique atrasado, não fique para trás. Há um perigo de ficar para trás. Por quê? Porque entra heresia, irmão. E aqui no capítulo 15 entrou uma heresia destruidora na igreja de Coríntios. Veja o capítulo 15, verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dentre os mortos? Olha no que ele estava com dúvida, irmão. Olha o perigo de andar sozinho. E hoje o perigo é muito pior. E você liga um celular, você tem 99% de heresia para escutar. E você, às vezes, cai numa heresia que você não consegue mais sair, irmão. Por quê? Você está andando sozinho, irmão. Você considera uma pessoa que você nem conhece e desconsidera aqueles irmãos que estão te servindo, às vezes. E, às vezes, você vai cair em heresia após heresia após heresia, até mesmo de negar a ressurreição dos mortos. Porque hoje há uma teologia que nega que Cristo não ressuscitou porque ele não morreu em carne. Até isso já há, irmão. E veja o que Paulo diz: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E veja o que ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação entre vocês, como também é inútil a fé que vocês têm. Veja que interessante. Veja o perigo de andar sozinho. E como nós conhecemos pessoas que andaram junto com os irmãos e foram se apartando ao ponto de negar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o perigo, irmãos, de andar aquém da palavra de Deus. Por isso Pedro enfatiza: irmãos, nós precisamos nos livrar de toda a maldade, todo o engano, toda a hipocrisia, toda a inveja e toda sorte de maledicências, e como crianças recém-nascidas, desejar um puro leite espiritual, puro, porque o que não é puro não traz crescimento. Só o leite puro traz crescimento, para que por meio desse leite vocês possam crescer para a salvação. E crescendo para a salvação, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e temor. Paulo disse isso em Filipenses capítulo 2, verso 2, ele diz assim: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor. Mas uma tradução um pouquinho mais perto
do original vai dizer assim: ponham em ação a vossa salvação com temor e tremor. Sabe, Rodrigo, é aquele negócio do nenenzinho que não anda. Começa a andar, irmão. Começa a fazer, a perna está trêmula. Não consigo. Vai lá, vou tremer. Começa, irmão. Paulo está dizendo assim: ponha em ação a vossa salvação, mas com temor e temor. Mas ponha em ação. Isso é desenvolver a nossa salvação. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos ficar de pé. Obrigado por me suportar nesse calor, mas que o Senhor possa ter ganhado o nosso coração um pouquinho mais. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Realmente a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Nós não queremos ficar para trás, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser pedra de tropeço para os irmãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a produzir frutos dignos de arrependimento, Senhor. Para que possamos crescer, Senhor, para a salvação. Não queremos, Senhor, estar cansados, sobrecarregados, Senhor, rodeados pelo inimigo, Senhor. Nós não queremos ficar caídos no deserto, Senhor, como está escrito, Senhor. Mas nós queremos seguir adiante, seguir a Cristo, Senhor. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração. Que se alguma divisão, alguma contenda no nosso coração há, que o Senhor quebre, que caia por terra, Senhor. Se algum problema de imoralidade, Senhor, de avareza, de idolatria, Senhor, que o Senhor possa quebrar esses problemas, esses dogmas do nosso coração. Que nós possamos olhar para Cristo e sermos iluminados, Senhor. Para que possamos não ser como esses irmãos de Coríntios, Senhor, que vendo Paulo às vezes passa fome, sede e nudez, Senhor. Deixavam eles e se preocupavam apenas com as suas coisas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não termos problemas com os nossos irmãos. Nos dá paciência, Senhor. Nos dá um espírito de mansidão, de bondade, de domínio próprio, entendendo, Senhor, que o outro é superior a nós, Senhor. Nos ajuda com os nossos casamentos. São tantas doutrinas, tantos problemas com o casamento, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, Senhor. Que nós possamos aprender a tratar as nossas esposas. Assim também os maridos possam dar a sua vida pelas suas esposas, como Cristo deu a sua vida pela igreja. E também as mulheres respeitem os maridos, Senhor. Ó, Senhor, que sejam submissas, como a igreja é submissa a Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dar um testemunho de um casamento fiel e verdadeiro na tua palavra, Senhor. Nos livra, Senhor, de ter problemas comuns, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda, nos capacita e nos ensina a reunir como que é devido, Senhor. Nós não queremos nos reunir para pior, Senhor, mas nós queremos que o Senhor nos ajude, que a nossa reunião possa, e o nosso louvor possa chegar com um cheiro suave na tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter discernimento do teu corpo, discernimento da tua casa, Senhor. Nos ajuda com respeito aos dons. Não deixe que nenhuma soberba, nenhuma prepotência, Senhor, entre no nosso coração, mas nos guarda, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu vários companheiros e irmãos que nós são como salvaguarda, Senhor. E nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a amar mais, Senhor, não como meninos, Senhor, mas amar como homens verdadeiros, Senhor. A deixar as coisas de menino, Senhor, e aprender pela prática, Senhor, da verdade, a conduzir e discernir tanto o que é bom como o que é ruim, Senhor. Nos ajuda a desenvolver a nossa salvação, colocando ela em prática, Senhor, para que possamos te servir de uma maneira correta, Senhor. Nos livra, Senhor, de entrar qualquer heresia no nosso meio, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa guardar os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração, Senhor, para que possamos juntos caminhar na carreira que o Senhor tem nos proposto, Senhor. Não queremos deixar nenhum irmão para trás, Senhor, mas nós queremos chamar aqueles irmãos que estão ficando para trás, chamar a atenção, Senhor, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, estar esclarecendo os irmãos e o perigo que há em ficar para trás. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém.